Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora começando, o momento EBD, mais saber, mais viver, Mais saber, mais viver. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, Compartilhe o nosso vídeo, adentre aí o canal Teologia Aprenda Mais, entre aí na parte da playlist, que tem, nessa biblioteca digital aí, sobre todos os ramos voltados dentro da grade do bacharel em teologia, Tem história do cristianismo, história de Israel, História da introdução dos livros do Antigo Testamento, a introdução do Novo Testamento e etc., História da teologia e também a própria teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, enfim, tem uma base, a grade, curricular do bacharel em teologia está aí. Você acesse, Tá, é um canal gratuito que está no YouTube aí, e compartilhe, seja abençoado, ok? Nós estamos aqui na lição de hoje, cujo eixo temático é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresenta com nova aparência. Então, o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequiel Soares, Então, nós estamos na lição 12ª, Tratando agora dessa temática aqui, que a igreja tem uma natureza organizacional, tá? Vamos estudar essa parte aqui da igreja, que a doutrina da igreja, ela se encontra, nós trabalhamos ela em teologia sistemática, em teologia sistemática tem lá, eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, nós trabalhamos toda a estrutura, da igreja, tanto no projeto de Deus, na origem, na formação, no sistema de governo, e etc. Eu estou com a declaração de fé aqui das Assembleias de Deus, do Brasil, precisamente aqui na página de número 119, capítulo 11, sobre a igreja. Começa naquele prefácio: cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos santos de todos os lugares, em todas as épocas, tá? Cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que está escrito no céu. E a Deus, o juiz de todos, e aos espírito dos justos aperfeiçoado. É a citação de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Tá? Então, aqui, a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. E Paulo toma a palavra também, para completar esse texto difícil. Ele diz em 1 Coríntios, só existe um fundamento, e esse fundamento é Cristo, tá? Então, aqui na nossa declaração de fé, tem nomes e título da igreja, a palavra Kahal, no hebraico significa congregação de Israel, povo de Israel. Aí depois, na tradução do hebraico para o grego, aparece a palavra Kahal, traduz do hebraico para o grego, aparece a palavra eclesia, que vem a palavra, o verbo ek, A palavra igreja significa literalmente chamados para fora, Então, aparece a palavra aí grega mais de 100 e poucas vezes, no Novo Testamento, e precisamente na primeira tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, quando fala eclesia de Israel, a igreja de Israel, que é o povo de Israel, a congregação de Israel. Então, tem um título aqui muito bom na nossa declaração, que está muito bem organizada. Seus membros, tá? Que é composto por pessoas, por família, tá? Sua eleição, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, Deus. E também aqui na declaração está dizendo a igreja atuante e a igreja triunfante, Ela só milita debaixo da obra, da presença do Espírito Santo. As ordenanças da igreja são duas, batismo e ceia. A missão da igreja, ela tem uma missão de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, Então, está aqui na declaração de fé, na página de número 119, ok? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acesse todas as obras que está dentro da playlist lá, Todos os vídeos e toda a questão daquilo que for útil, aquilo que vai trazer edificação para você. A igreja tem uma natureza organizacional. Olha só, vamos lá para o texto áureo, O texto áureo, como coloca aqui, a gente vai trabalhar a questão do texto áureo, Por essa causa te deixei incrédulo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei, tá? Então, isso está registrado em Tito 1 e 5.
Paulo está mandando ele organizar. As igrejas foram fundadas, as igrejas foram plantadas, né, no sentido missionário. Paulo foi lá e plantou, né, e plantou as igrejas naquela região, junto com Tito, e deixou Tito para supervisionar. Então, vamos analisar aqui dentro também do texto, na verdade prática que já tem uma síntese, né, de todo o conteúdo programático que está dentro da lição, né? A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, na verdade prática, o que vai ser trabalhado aqui dentro da lição é isso: a igreja é um organismo vivo, ok? Como a igreja também é de natureza espiritual. Ao mesmo tempo, a igreja é uma organização e precisa de organização, né? O homem tem que ter limite, né? O homem tem que ter ordem e postura. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro da leitura bíblica em classe, Tito, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, né, que é uma carta pequena, né, para se ler. Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Né? Tito 1. Vamos por 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, né, dos aions, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de nosso Salvador. Outra questão, a Tito, meu verdadeiro filho. Ó. Quando ele fala meu verdadeiro filho, não que ele era filho biológico de Paulo, né? Ele era filho na fé, né? Porque realmente foi gerado através da pregação, o qual Paulo pregou, né? E Tito se converteu e Paulo discipulou e acompanhou ele dentro da sua comitiva missionária. Segundo a fé comum, a graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Diz a tradição, né, que Tito, como natural de Antioquia, era irmão de Lucas, tá? Que também era um pupilo, né, de Paulo. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, tá no plural, como já te mandei, né, de cidade em cidade. Então, Creta é uma ilha, né, que está lá no mar Egeu, né, que também é um dos mares, né, vamos dizer, dos mares ali que vem lá do grande mar chamado Mar Mediterrâneo, Mar Ocidental, ok? Outra questão, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, né, aqui não entra a questão da poligamia, que é o casamento monogâmico estabelecido por Deus, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, e nem são desobedientes, né? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Olha só, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Outra questão que Paulo adverte aqui, né? Vamos lá para a introdução. Apresentando uma questão importante aqui, que vai ser trabalhado, que o pastor Ezequias Soares citou, né, que está trabalhando aqui como o fundo, aqui o pano de fundo aqui para trazer o comentário sobre esse conteúdo que está apresentando sobre a igreja tem uma natureza organizacional. Então, ele pegou como pano de fundo a carta de Paulo a Tito, né, endereçada a Tito, né, que estava na ilha de Creta. Então, a gente chama essas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, cartas pastorais. Nós chamamos Tito também de cartas pastorais. Então, elas são chamadas cartas pastorais. Isso foi chamado desde, né, ali, vamos dizer, da primeira metade, né, do século XIX, de forma arredondada, no século XIX, na Alemanha, né, que se titulou, chamou, né, esse nome que você sempre na sua pregação, no seu ensino, fala, vamos abrir as cartas pastorais, né? Então, esse nome foi colocado nessas cartas, nessas 3 cartas, né, no século XIX pela escola alemã, né, desde o século XIX. Todavia, né, foi colocado esse nome cartas pastorais devido ao conteúdo que essas cartas traz, né, como orientações eclesiásticas, de organização de igreja, de estabelecimento de sistemas de governo, né, e elas são chamadas pastorais, mas quando você procura a palavra pastor, a palavra pastor poimer, né, do grego e também na nossa língua portuguesa, ela é bastante limitada, né,
Até porque quando se cita nas cartas pastorais, se cita a palavra presbítero, né? Que dá o sentido de ancião no grego, e a palavra episcopo, né? A palavra episcopo que significa supervisor, né? Supervisor. Então, essas aqui são as palavras, mas o conteúdo é pastoral devido àquele que está registrado nela, ok? Então, dentro da introdução que vamos trabalhar aqui, a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Então, a gente resume, o evangelho é apresentar Jesus e a sua magnífica obra, né? Então, ele veio fundar uma igreja, ele veio começar um trabalho relacionado à igreja, chamar pessoas. E quando se chama pessoas, é a palavra eclesia, chamar de fora, a palavra ex, né? Tirar, né? Os chamados para fora, né? É aquela reunião lá grega lá que se fazia na Ágora, né? A palavra Ágora que significa a praça pública de Atenas, né? Quando alguém chegava, né? Ia ter a cerimônia, discussões políticas, discussões para se tomar o rumo da cidade-estado de Atenas, né? E o arauto ia, né? Fazia toda a convocação para os cidadãos da cidade, né? O político, né? O político é o cidadão, é o que mora na polis. Então, naquele determinado convite lá, né, era convocado. Então, ele saía da sua casa, chamados para fora, saía das suas casas e ia para a praça pública, né, para ter aquela reunião. Então, isso é chamado eclesia, né, os chamados para fora. Então, essa palavra foi empregada, né, no conceito cristão para o povo que foram chamados do mundo, liberto lá de Satanás, do pecado, né, e do mundo, para agora ser uma família de Deus, né, conforme a carta de Paulo aos Efésios. Então é apresentado aqui, a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno da pessoa de Jesus Cristo, né? Esse que é o evangelho que nos alcançou. Por outro lado, é também uma organização, congregação, ou assembleia com sua forma de governo. Então, toda essa palavra organização, congregação e assembleia vem da palavra eclesia, né? A palavra eclesia que vem aí. E a sua forma de governo, que a gente vai ver, é também o chamado sistema de governo, forma de governo que a igreja tem. Tá? Vamos lá analisar outra parte. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja, né? Porque tem muitas pessoas dizendo, a igreja é um organismo, a igreja não é uma organização, isso é uma invenção do homem, é um projeto humano, etc. Mas não é bem assim, não, diante da visão neotestamentária, né? Dentro do conteúdo do Novo Testamento, né? Da nova aliança de Cristo, né? Com a igreja, onde ele derrama seu sangue no Calvário. Então, não é bem assim, não. Acho que a gente tem que ler um pouquinho a Bíblia, analisar dentro da base doutrinária, dentro do conceito hermenêutico, né, e ver que realmente existe um organismo e uma organização. Então, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Eu já falei para vocês que Creta fica numa Egeu, né, uma grande ilha, né, tem várias cidades, né, que a gente fala os vilarejos, as pequenas cidades que está nessa ilha, né? Então Tito e Paulo foram lá plantar a igreja e Paulo deixou Tito naquela ilha para que ele pudesse estar organizando, estar dando, né, toda a estrutura ao trabalho. Esse que a gente vai ver aqui no tópico primeiro, né? Tito e as igrejas na ilha de Creta, tá? Paulo sempre preocupou dessa área missionária. Quando Paulo realmente se submete à ordem imperativa e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a igreja primitiva, com os apóstolos, né? E também o apóstolo Paulo, realmente eles obedeceram. E meio assim, 3 décadas, né, 30 anos, a igreja praticamente já tinha ganhado o mundo todo da sua época. Né? E o que estamos fazendo? Então, Paulo tem um trabalho de plantar a igreja, mas também um trabalho de organizar. Olha só o que ele faz aqui. Vamos ver aqui o tópico primeiro. Né? O apóstolo Paulo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa leste da Grécia, né? Ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui, né? É o que ele está dizendo na carta aqui, quando ele escreve, né, a carta para Tito, né, a preocupação que ele está com o pupilo dele, as orientações, a maneira, naquela época não tinha
WhatsApp, né? Não tinha Instagram, as redes sociais, a maneira de comunicação que tinha era através de cartas, né? Então, isso, dentro da evolução científica e tecnológica, hoje nós estamos muito bem avançados. Se hoje, na época de Paulo, tivesse toda essa estrutura tecnológica, né, que nós temos hoje de comunicação, Paulo usaria todos, né, até inteligência artificial também para trabalhar como amanuense, ok? Então, analisando aqui, bora ver o pensamento aqui de Paulo aqui, como as epístolas a Timóteo e a Tito, né, traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, a preocupação de Paulo. Paulo, ele escreve para Timóteo, que Timóteo, segundo a tradição, ele estava presidindo, né? Era o pastor presidente lá da igreja de Éfeso, né? E tinha muitos anciões. Ele escreve para dar orientações na primeira e na segunda carta. E também a mesma coisa escreve também para Tito, dando orientação para ele acerca, né, da condução do trabalho de Deus, né? Tito é chamado de verdadeiro filho, né, do apóstolo Paulo, né? A expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Então, Timóteo era tinha mãe judia, né, e pai grego, né, Tito era gentio. O que é gentio? Aquele que não é judeu, tá? Então, teve aquela questão lá, que a gente já viu na lição, que Paulo realmente precisou circuncidar Timóteo devido à ascendência dele, né, a questão da família, que ele era judeu, e para não ter problema, né, com os judeus, então Paulo vem e vem circuncidar Timóteo, né, não por uma ordenança, que ele realmente é uma condição para a salvação, mas uma questão cultural para não ter problema com os judeus. Agora, com Tito, Paulo não fez dessa maneira, né? Demonstrando que o evangelho é universal, não está amarrado às peias do judaísmo, né? Até porque Cristo veio pregar e salvar aquele que se havia perdido, e o que Cristo revelou para Paulo e para os seus apóstolos e profetas é o que está no Novo Testamento, e não aquilo que o judaísmo realmente traz, né, como a questão que são as obras da lei, né, a circuncisão, a questão também do cachirute, né, que são as leis dietéticas, a questão do sábado, né, que é a guarda do sábado como condição para a salvação, nada disso, somente Cristo, né, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é Cristo, e ponto final. Ok? Outra questão aqui, Tito era grego, né? Convertido provavelmente em Antioquia, igual eu falei para vocês no início lá, segundo a tradição, Eusébio de Cesareia, né? E outros escritos antigos, possivelmente Tito era irmão de Lucas, né? O médico amado lá. Que era natural lá de Antioquia, né? Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, né? E uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz seu nome, tá? Então, lá no livro de História da Igreja, lá na parte lá que fala toda a estrutura da igreja, os seus caminhos durante os seus 20 e pouco, ou 30 anos, não aparece o nome Tito, ok? Outra questão aqui, foi companheiro de apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, ajudou o apóstolo em Roma, né? Está registrado em 2 Timóteo 4:10, em Nicópolis, né, em Tito 3:12. Ó, se você for pegar a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, você vai ver que Paulo tem 2 comitivas missionárias. Uma da circuncisão, que são comitivas, que são de judeus, né, convertidos à fé cristã, né, como Timóteo, etc., tal, e aqueles outros, né, que é a comitiva de gentios, né, de gregos, né, como Tito, etc., né, que realmente, que quando se precisava pregar para os gentios, os judeus, etc., né, tinham todos bem preparados para realmente fazer missões. É uma estratégia do apóstolo Paulo. Você vê que até nisso ele tem organização. Ainda disse que as coisas não existem, organização, tá? Quando te enviar a Ártema, né, o Tíquico, né, que são eles que vão levar as cartas, procura vir ter comigo a Nicópolis, né, porque deliberei invernar ali, né. Então, possivelmente, ele escreveu naquela região da Macedônia, tá? Na região da Macedônia que ele escreveu tanto 1 Timóteo como também Tito, que ele escreveu naquela região, ok? E 2 Timóteo, ele já estava na véspera da morte dele, tal, no ano 67, né, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Então, subentende, pessoal, no final do livro de Atos, capítulo 28, Paulo fala da prisão domiciliar, que ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, né, e que a guarda pretoriana, né, a guarda imperial, está lá, ele está diante dela, tudo mais, né, mas ele tinha liberdade lá para receber seus visitantes, etc., né. Então, subentende que realmente ele foi liberado, e quando ele voltou, ele foi liberto da sua primeira prisão, ele voltou a pregar o evangelho, etc. E foi preso pela segunda vez, né, que de lá ele não
foi mais conduzido para essa prisão, né, domiciliar em uma casa, em uma repartição, um apartamento, em algum local que estava lá no espaço físico. Agora ele vai para uma masmorra, né, que estava entre o Senado e o Coliseu, ainda que o Coliseu ainda não estivesse nem construído, mas é a base da localização dela, ele ficou numa masmorra, né, e de lá a gente vê que ele escreveu a última carta, ou antes de ir para essa masmorra, né, que ele escreveu, né, mas ele escreveu a segunda carta a Timóteo nesse período já na beira da sua morte. Por isso que ele fala de inverno, frio, né, por causa da frio da masmorra, ok? Então, foi constituído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, né? E também para estabelecer presbíteros, né, de cidade em cidade. Então, qual foi a missão, né, de Tito? Era o quê? Estabelecer a ordem, decência e ordem, né? A questão da decência e ordem na casa de Deus tem que ter a ordem. Então, precisava aquele povo que foi evangelizado, aquele povo que foi discipulado, aquele povo agora precisava que se converteu à fé cristã ter boas maneiras, decência e a ordem, né? E Tito tinha que organizar todo aquele trabalho. Então, nós temos aqui maneiras aqui que a gente vai ver biblicamente tirando, né? Da Bíblia, extraindo a exegese, né? Tirar, né? A gente vai analisar que também a Bíblia apresenta a igreja como no organismo também como uma organização que precisa de ordem, tudo precisa de ordem, né? Ordem, progresso, né? Da nossa bandeira, né, brasileira aí, que precisa, né, dessa questão. Os relatos de Atos omite esse trecho do itinerário de Paulo, né, na sua segunda nessa quarta viagem missionária que ele faz, né? Ele passou por Creta durante sua quarta viagem, pela condição de prisioneiro, né, com destino a Roma, num local chamado Bons Porto, né, que está lá em Atos 27, né? Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta, né? Tem uma segunda ocasião que Paulo quando ele foi liberto da primeira prisão, né, e quando ele vai cair na segunda prisão, ok? Então, a carta foi escrita, né, entre a primeira prisão que ele foi liberto para a segunda prisão, qual ele vai ser preso, né, nessa masmorra, né? Então, costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade, né, e tal de Lazéia. Vamos lá, no tópico, Creta. Em 67, né? Em 67, teve o incêndio de Roma, em 64, tá? O incêndio de Roma em 64, que realmente foi foi Nero que incendiou essa parte de Roma, e realmente o povo até desconfiou que foi Nero, tal, mas ele depois, o único bairro, né, no ano 64, no mês de julho, né, que não foi incendiado por esse fogo, né, que passou 7 dias e 7 noites em Roma, o único local que realmente não pegou fogo foi só o local que estava ali os cristãos. Então, Nero pegou esse contexto e lançou culpa aos cristãos, que os cristãos haviam incendiado Roma, né? Então, Pedro possivelmente morreu no ano 64 até o ano 66. Paulo vai morrer entre 66 e 67, né? E Nero morre, assim, quase no final do ano 67, que ele comete suicídio, né? Devido à sua loucura, né? Então, em 67, a gente, coloquei assim mais na visão, agora vamos pegar essa aqui. Em 67, antes de Cristo, Roma anexou a ilha de Creta, né? O seu império, unindo-se a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como sua província, né? Ele está colocando aqui realmente toda a estrutura geográfica, né, da ilha, onde que ela passou a ser do Império Romano, etc., no ano 67, a mesma coisa a Palestina no ano 63 a.C., Pompeu, né, tomou conta da Palestina, e de lá a Palestina também se tornou vassala do Império Romano. É por isso que fala Roma era a senhora do mundo antigo, né? Roma conquistou a Grécia no poder bélico, mas a Grécia, pelo poder cultural, filosófico, conquistou Roma, tá? A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e a grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2, né? Então a gente vê o comportamento cultural, o comportamento moral, né? A questão de palavras, né? Que realmente a cultura dos cretenses era totalmente, que a gente vai ver aqui, mundana, né? Que agora, para quem se tornou cristão, a gente vê que tem uma figura aqui dessa foto aqui, que está nos slides, nessa imagem, né? Possivelmente essa que era a figura do comportamento deles. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses, né? Tem que a questão de Epimenides. Vamos lá. Tito, um deles, seu próprio profeta disse,
aos cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos, né? Então, essa é a questão que era retratada. Então, essa questão aqui dessa citação que Paulo faz, né, ele fala de Epimênides, né, que foi um cara que viveu no século VI antes de Cristo, né, que o lendário Epimênides, né, que ele escreve, era poeta, era filósofo, né, então ele faz essa crítica aqui aos cretenses, né, chamando eles de mentirosos, de bestas ruins, ventres preguiçosos, e de fato era o caráter deles, tá? Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, tá? Então, aqueles caras, é por isso que quando Paulo resiste assim, Efésios capítulo 4, que eu não me engano, 4 ou 5, quando fala que mentia, não mente mais, que roubava, não rouba mais, né, que vivia uma vida realmente mundana, né, que se converteu a Cristo, é uma nova criatura. Então, nesse contexto também, quando ele cita lá também, na carta aos Efésios, ele fala, né, que devemos deixar o velho homem, né, crucificar o velho homem. O velho homem que está falando é a velha natureza adâmica, o velho Adão, né, que nós trazemos como a nossa natureza adâmica, a nossa natureza carnal, que é inclinada para o mal, né. Então, eles se converteu e precisava agora ter bons comportamentos, né? Bons comportamentos como verdadeiros cristãos, parecido com Cristo. Outro problema ali era que havia judaizantes, rebeldes, mercenários, provocadores de divisão, né? E Paulo sempre enfrentou, desde a época ao qual ele se converteu no caminho de Damasco, a Cristo, né? Enfrentou esses judeus, os judaizantes, que a gente já estudou uma lição sobre eles, né? Que queria impor regras, né? Para realmente guardar todo o calendário judaico, o sábado, a circuncisão, né? A lei do cachirute, a lei dietética, etc., né? E quem não guardar as obras da lei de Moisés não é salvo. Então, queria, além de ter um encontro com Cristo, deveria ter como condição para a salvação as obras da lei. E Paulo realmente bateu muito forte na carta aos Gálatas contra ele. Precisamente nessa carta aqui, quando ele fala para discutir a questão das lendas judaicas, dos mitos judaicos, que não chega a razão nenhuma, tá? Então, essa é a questão que muitos ficam procurando, essa questão de cabala, essa questão dos mitos judaicos, etc. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Né? Então, vamos nessa parte do tópico 2, né? A institucionalidade bíblica da igreja, o tópico 2. Então, vamos ver aqui. A instrução paulina. Né? Você vê que Paulo, quando escreve, né, os corpos paulinos, ou então que nós chamamos assim, né, as cartas paulinas, né, que são 13 cartas, que nós sabemos, segundo a tradição da igreja, né, que foi Paulo que escreveu, precisamente aquele que ou ele escreveu através de um amanuense, um secretário, um escrivão, né, ou ele escreveu com seu próprio punho, como ele registra na carta aos Gálatas e outras cartas em si, ok? Mas, todavia, as cartas de Paulo, elas são circunstanciais, né? Segundo a circunstância, o problema que acontecia, né? Como aconteceu na igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto teve dificuldade, questão sobre o casamento, né? E Paulo escreve a primeira carta, capítulo 7, que nós temos na nossa carta aqui, que ele ensina sobre, instrui, né, sobre a questão do casamento, né? Então, a mesma coisa também, a igreja de Corinto também tinha dificuldade de questão de comida sacrificada, etc., né, segundo a cultura e o costume lá. Paulo também instrui, ensina também no capítulo 8 sobre acerca também de comida sacrificada, que o ídolo nada é, e etc., tal. Então, são chamadas cartas a caminhos, né, que ele está em viagem missionária, e ele sempre recebe notícia das igrejas que ele fundou, e através de carta ele escreve para que elas pudessem ser edificadas, ser reestruturadas teologicamente, doutrinariamente. Então, Paulo faz teologia a caminho, né? Paulo faz teologia realmente quando na estrada, no caminho, que ele está realmente viajando, e de uma maneira rápida ele escreve essas cartas, né? Que realmente não é tão rápida assim, né? Como ele fala que ia passar o inverno em determinada região, e ele sempre vê e vai escrevendo, e a gente não sabe o período, a demora que essas cartas chegou a essas igrejas, mas, de fato, ela chegou no momento oportuno, tá? Então, ele escreveu carta a caminhos, e é chamada cartas circunstanciais, devido ao problema, devido à circunstância, e Paulo escreve para doutrinar e instruir essas igrejas, tá? E assim aconteceu com Timóteo, né? Na sua primeira e segunda carta a ele, e também a Tito, como a gente já havia falado. Então, a organização aqui eclesiástica, né, que o apóstolo Paulo instruiu Tito, não se restringe a uma estrutura ministerial. Paulo aqui não está tratando de estrutura ministerial, né, aqui em primeiro lugar. Ele está querendo
ver a organização da igreja para depois pensar numa estrutura ministerial, né? Então, qual é o propósito aqui dele nessa carta aqui? Estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, tá? Então, a citação aqui de Atos 14, 23, né, o apóstolo já vinha fazendo, olha o que Paulo faz, ó, ele planta a igreja, Paulo funda a igreja, a gente fala plantar, é uma palavra holandesa, né, que foi muito usada, né, na época de missões do século XIX, que o século XIX é o século de missões, né, é o século de missões, então, Paulo plantava, fundava igreja. E cada igreja que era fundada, ou que está aqui no registro de Atos 14, 23, e havendo-lhe por comum consentimento, eleito anciãos, isso aqui está na Almeida Revista Corrigida, né, de algumas traduções da Bíblia, mas a palavra aqui é Almeida Revista Atualizada, em NVI aparece a palavra presbítero. É porque a palavra presbítero no grego significa ancião, tá? Então, era eleito presbítero, né, em cada cidade, em cada igreja, orando com jejuns e os encomendar ao Senhor em que havia crido. Então, Paulo fundava igreja, plantava igreja. Paulo foi chamado pelos pais da igreja o campeão das viagens missionárias, porque realmente o homem se dedicou a 3 a 4 viagens missionárias, né, nesse período que ele escreveu essa carta, né? Então, foi 4 viagens missionárias que ele fez, realmente com muita precisão. Isso começa nas viagens missionárias dele, lá no ano 46, até o ano da sua morte, tal, ele está fazendo missões, tá? Está fazendo missões. Então, nesse sentido, cada igreja que era fundada, o que acontecia? Ele ganhava para Jesus aquele povo, discipulava, e de lá se fazia uma espécie de eleição, e nessa eleição era escolhido certo irmão, né, mais bem preparado, para ser o presbítero, ser o pastor daquela determinada igreja fundada, né, naquele projeto missionário. E assim tá. Então, a escolha era por eleição, né? A igreja, né, fazer essa eleição. Isso seria muito bom pensar dessa maneira, né? Fazer uma eleição para quem vai dirigir a igreja, para não ficar só indicação e etc. Assim como está no registro aqui de Atos, né, que tinha essa eleição e essa escolha que realmente depois da fundação precisava alguém para ser o pastor, né? Porque não, então quer dizer, fundou a igreja, o povo não tem um líder religioso, não tem alguém para guiar, instruir e etc. Né? Então, quem sabe que a maioria dessa comunidade que foi fundada aqui, esse projeto missionário, vamos dizer, vamos dizer em torno de 30, 40 pessoas que se converteram, vamos começar a igreja com 30, 20, né? Então, dessas 20 pessoas, só 2 sabem ler, né? Só 2 sabem ler. Então, na época, a questão das pessoas que sabiam ler era muito pouco, né? Era menos de 1%, etc., né? Então, quer dizer, isso era decadente na época. Então, era necessário que, dentro da eleição, vamos escolher fulano, que sabe ler, né, sabe escrever, e quando ele for ler, ele vai ler em alta voz, né, para que todos possam ouvir e entender o que ele vai explicar. Então, era eleito, né, era escolhida essa pessoa para que pudesse ser o pastor da igreja, né. Olha, então, aqui, outra parte aqui também que ele cita também, Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, né? Outra palavra que Paulo usa nas 2 cartas, nas 3 cartas pastorais. Ele usa a palavra presbítero no plural, ele usa também a palavra episcópolo, né? A palavra bispo também no plural também, né? Então, é por isso que tem, tipo, aquela discussão teológica, dizer foi Paulo que escreveu realmente a primeira e a segunda carta a Timóteo, foi Paulo que escreveu a carta a Tito, né? Porque a igreja está toda estruturada, toda organizada, né? Então, se pensava e se dizia que essas 2 cartas, ou 3 cartas pastorais, foi escrito no 2º século, né? Por um tal de paulinista, tal, né? Por um cara, né? Que tinha realmente uma admiração por Paulo, escreveu essas cartas e colocou o nome, né? De Paulo, né? Mas, segundo essa teoria, diz que não foi Paulo, não. Eu não concordo com essa visão. Eu concordo com a visão, né, clássica, né, que foi Paulo que escreveu essas 3 cartas pastorais, e realmente ele usa a palavra, né, presbítero, né, que foi, segundo Lois Berkhoff, né, que é um teólogo sistemático que já dorme no Senhor, na teologia sistemática fala, né, não, na teologia sistemática de Lois Berkhoff, ele diz que a igreja, né, os apóstolos, ainda quando estava bem no início, ainda resgatou essa palavra sinagoga, Tiago usa a palavra sinagoga na carta dele, usa a palavra presbítero, né, que são
resgate ainda, né, voltada ainda do judaísmo, né, que ainda tomaram. Agora, Paulo cunha essa palavra chamado bispo supervisor, né, tanto Paulo como Lucas também citando no livro de Atos, tá? Então, aparece aqui. É por isso que no século II também, Inácio, né, de Antioquia, o bispo de Antioquia, vai falar sobre o tríplice ministério, bispo, presbítero e diácono, né? Então tinha o chamado trono episcopal, né, que era o pastor presidente, etc, tal. E tem outro cara também que conheceu Paulo, Pedro, né, Policarpo, né, já no século II também, né, já no final do século I, século II, foi Clemente de Roma, que escreve que a igreja tem que ser governada por vários presbíteros, né? Inácio falava na igreja tem que ser governada, tem que ter um líder maior, o bispo, junto com o presbítero e com os diáconos, tá certo? Então, deixa isso para você estudar, entrar no meu canal Teologia Aprenda Mais e entrar lá nessa estrutura de sistema e governo da igreja, ok? Mas, de fato, vamos fazer aqui só uma exegese básica aqui. Então, pois, quem constituiu bispo? O Espírito Santo. Para apacentar a igreja de Deus. Apacentar, que é apacentar o pastor, põe né, de Deus. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Você vê que esse texto tem que pegar ele, outros textos paralelos, textos remotos, textos, né, ali preciso para você realmente fazer uma boa exegese. Então, aqui, quem derramou o sangue foi o Espírito Santo. No contexto geral do Novo Testamento, quem derramou sangue em uma cruz foi Jesus. O Espírito Santo não tem um corpo físico. Quem se fez carne, né, e habitou entre nós foi Jesus, que morreu, né, em nosso lugar e derramou sangue. Quando coloca aqui Deus derramou sangue, né? É Jesus que é Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Jesus é Deus, homem, homem, Deus, como dizia a origem no século III, né? Dessa doutrina que foi debatida, que nós já falamos na doutrina de Calcedônia, né? Ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, então ele derramou sangue. Outra questão, o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo Paulo menciona os bispos e diáconos, tá? Falei do tempo ministério. Outra questão, que o contexto da epístola dá a entender que o relaxo, né, e o descuido em que estava a comunidade cristã na ilha de Creta era reflexo da cultura, né, da região. Isso é fato, né? Isso estava além de um problema meramente ministerial, né? Então, o que precisava? Agora, é por isso, o papel do pastor é ensinar. O papel do pastor é instruir. Eu sei que em muitas igrejas não há uma exigência que o pastor tenha formação teológica, formação bíblica e etc, tal, que o Espírito Santo dá conta de tudo. Não é bem assim, não. Eu concordo que o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nos dá iluminação com relação àquilo que é obscuro, né? Alguns textos e tal, mas é necessário estudar. Né? É por isso que quando Jesus comissionou os discípulos, né, ele falou o seguinte: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar, né, daquilo ao qual vos ensinei. Então, você não pode lembrar de uma coisa que você não estudou. Né? Então, é necessário estudar a Bíblia, ler a lição, né, estudar bons livros, né? Então, e a procura de ter formação e uma boa teologia conservadora, tá certo? Então, é isso. Boas formações. Então, entra no nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva, se prepare para o ministério para responder à razão da vossa esperança, da vossa fé, né? Que você tem um conceito básico, doutrinário, daquilo que você crê. Por isso que as igrejas têm confissão de fé, têm credo, têm declaração de fé como a Assembleia de Deus. É para que o obreiro possa ter um bom perfil, né? E cada pastor é um hermeneuta, é um intérprete da palavra de Deus, tá? E quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional, né? Ou de tornar a instituição significativa, né? Estabelecer a organização, né? Então a gente coloca aqui o seguinte, ó, dentro da igreja aqui nós temos toda uma estrutura de igreja, né? Se a gente for pegar aqui, ó, já coloquei aqui dentro da igreja tem o conselho, né? Tem o corpo ministerial com pastores, o pastor presidente, tem os pastores auxiliares, tem os evangelistas, tem os presbíteros que trabalham também na questão espiritual da igreja, né? Então tem a questão do diácono, a parte social, né? Então tem toda uma estrutura, outros obreiros que servem em determinado ministério, tem o tesoureiro, né, a tesouraria da igreja, né, que precisa alguém estar lá com conhecimento para essa área. Então tem aqueles que também estão na parte social da igreja, também no departamento de missões, de evangelismo e missões, e toda a estrutura de organização. Tem os músicos da igreja, né, que, vou dizer levitas, né, mas são os músicos da igreja, porque levita é muito amplo, né, não é só para cantar. Né, o levita faz muita coisa além de cantar.
ok? Então, tem toda uma estrutura organizacional dentro da igreja aqui, né? A igreja como instituição, vamos ver aqui essa parte aqui da igreja como instituição, podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, aqui nós temos aqui a estrutura aqui, ó, dos órgãos, uma estrutura anatômica, né? Estrutura anatômica, você vê que nós temos tantos ossos, né? Tem a estrutura aqui de órgão, coração, cérebro, né? Olhos, orelha, mas todos são importantes dentro desse corpo espiritual. Então, a gente costuma colocar assim, quando a pessoa faz uma decisão com Cristo, aceitar Jesus como Senhor Salvador, né? Se converter a Cristo, o nome dele é escrito no livro da vida nos céus. Então, ele de já faz parte do corpo místico de Cristo, né? Onde que Paulo usa aquela expressão lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que a pessoa é mergulhada no corpo de Cristo. Então, ele agora faz parte agora do corpo místico, né, invisível de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que ele se converteu na igreja batista, presbiteriana, assembleiana, ele vai passar por todos os rituais, né? Vai entrar na igreja, vai ser discipulado, e no discipulado vem o batismo, e do batismo, né, agora ele se torna membro da igreja local, né, da igreja realmente como denominação, como organização, que faz parte. Temos a igreja invisível e a igreja visível, né, como organização que faz parte desse corpo místico, né, de Cristo que é espalhado mundo afora, tá? Outra questão aqui. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, quem traz essa oxigenação é o Espírito Santo para a igreja, né? Como Jesus fez todo o seu ministério de 3 anos, seu ministério público, através do poder do Espírito Santo, o sucesso do ministério de Jesus foi o Espírito Santo. Então, o sucesso e o crescimento da igreja é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna morta, né? Então, com o Espírito Santo, que vem oxigenar, e junto com a cabeça, que é Cristo, né, a igreja sobrevive, né? Mas você vê que Cristo, né, fez todo o trabalho pela dimensão do Espírito Santo. Está aqui no livro de Atos, né, capítulo 10, versículo 38, eu só pegar essa citação, né, para não ficar muito grande. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, né? O que fala o texto, ó? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Então, o Espírito Santo usou Jesus de uma maneira extraordinária para exercer seu ministério público. É a mesma coisa que a igreja tem que ser usada, tomada, oxigenada pelo Espírito Santo para fazer o seu trabalho como missão. Né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e a citação que pega tanto o sentido individual como também o sentido de congregação, a gente for pegar. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? Então, essa é a questão. Ela é uma instituição divina que veio a existir pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Então, nós temos aqui, né, o retrato geral como a igreja visível, organismo, né, espiritual de Cristo. Agora, a igreja como organização, isso que Paulo instrui Tito, né, na fundação da igreja, na organização da igreja, né, que o pastor tem que organizar o trabalho, o missionário, e etc. Nós temos missionários desbravadores e temos pastores que vêm organizar todo o trabalho estrutural, doutrinário da igreja. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional, de tornar institucional significa estabelecer a organização. Tudo tem que ter ordem. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo. Desde os dias apostólicos, o apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Vamos lá. Outra questão aqui, de organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Vamos lá ver como é que era. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem de culto, né? O que Paulo registra em 1 Coríntios 14, 26. Então, tinha um local para culto, podia ser uma casa de algum irmão, que era chamada de igreja doméstica, né? Porque todos os trabalhos aconteciam na casa de um irmão, né? Ou então nas catacumbas, ou então dentro dos matos, etc. Mas, nesse momento aqui, ela estava na casa de algum irmão.
tá? Quer derrubar a parede, crescer o trabalho, a igreja poderia ser 30, 40, ou mais um pouco desse aí e tal. Então, tinha um local de culto, então tinha uma ordem, né? Ó, quando farei, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, né? É o cantos espirituais, tem doutrina, né? Tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Isso que é o propósito, mas faça tudo com decentemente, né? Com decência e com ordem, né? Então, essa é a questão do princípio da organização. Então, reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, uma igreja fundada, né? De Atos 14 e 23, como a gente falou. Então, tem aqui a figura do slide aqui, eles se reuniam, tinha eleição ministerial, né, para se pensar assim, e realmente escolher, né? Então, esse texto eu já citei lá. Outra questão aqui, foi realizado um concílio, que nos diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. É o que aconteceu ontem. No primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos capítulo 15, versículo 6. Então, tinha uma convenção, um concílio, para tomar diretrizes, né? Então, nesse sentido aqui, congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, que são presbíteros, para considerar o assunto, né, que realmente precisa guardar a lei de Moisés, ou não, então precisou se reunir, né, para ter toda essa organização. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias, economicamente fragilizadas, né, o capítulo 8, 9, né, de 2 Coríntios trata do assunto. Não quer dizer febre, né, a questão de dó, né, e outras, né, outras mulheres servem nesse trabalho social. Então, tinham toda uma estrutura. Né? Então, agora eu vou a Jerusalém para ministrar os santos, né? Porque parece bem a Macedônia e a Caia fazer coleta para os pobres dentro do santo que estava em Jerusalém. Então, tinha todo um trabalho social. Romanos é que ele também cita também, parece bem que os devedores que são para com eles, que são judeus, tá? Que a igreja realmente, a igreja mãe de Jerusalém, estava passando por necessidade, então, se os gentios foram participando dos seus bens espirituais, né, deve também ministrar os temporais, então levá-los, realmente os ajuda, né, aqueles que precisam, que estavam em Jerusalém. Então, tinha um trabalho social. Então, na igreja nós temos uma organização, um local de culto, né, temos uma ordem também, chamada assim, que é a organização do culto, né, que é a ordem litúrgica, né, e toda a estrutura de reuniões ministeriais, de convenções, decisões, né, que vão tomar. Havia na igreja de Corinto, que hoje chamaríamos de comissão de ética, muito bom que o Ezequiel Rosari colocou, também tinha tesouraria, tá? Está registrado em 1 Coríntios 16, 1 e 3, então tinha toda uma ordem, uma estrutura que nós temos hoje, tá? Então tinha um trabalho social, tinha tesouraria, né? Tinha o trabalho de missões, tinha a escolha que eles se reuniam em uma reunião ministerial para deliberar, ter eleição para a escolha de obreiros para que pudesse ser os seus líderes e etc., a comissão ética e etc., tem toda uma estrutura de uma organização. Eu não sei porque esses caras aí são contra a organização da igreja, etc., e é só o organismo, né? É porque não quer ter liderança, ele quer ser realmente viver ao bel prazer, não quer realmente seguir a única regra diferente de prática, que é a Bíblia Sagrada. Ora, quando a coleta que se faz para o santo, faz vós também, ao mesmo que ordenei as igrejas da Galácia, né? Então, tinha toda a estrutura. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte os que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Então, é isso aqui, ó. E quando tiver chegado, mandarei os que, por carta, aprovar, ó, tinha aprovação, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Só ler a Bíblia e ser bem alfabetizado, né? Dentro do contexto. Outra questão. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então, Romanos 16, ainda que Paulo fala, Cristo é a vossa carta, né? Mas tinha carta de recomendações, né? A questão de Febe, que ia levar essa carta para a igreja de Roma e etc., mas tinha uma carta de recomendação, dizendo que o apóstolo é enviado, comissionado, etc. Recomendo, pois, Febe, nosso irmão, o qual serve na igreja que está em Sencreia, né? Para que recebais do Senhor, como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, né? Então, se ela tiver precisão, ele na carta tem toda essa recomendação. Precisar alguma questão social, moral, econômica, etc., vocês ajudam aí, vocês vão receber. Porque tem hospedado há muito, né, como também a mim, na casa dela, questão de fé.
A questão atual, vamos ao tópico 3 aqui, organismo e organização. Né? Bem, a princípio aqui, a ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Né? Então, tem alguém que vai ser contra com isso aqui. Ó. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Tudo precisa de ordem, precisa de organização. Né, dentro da igreja, porque as pessoas, para que convenção? É só para lucrar, para trazer dinheiro para pastor, tal. Então, convenção é necessária, né, as reuniões, né, as lideranças, as diretrizes, é necessária. Agora, se de fato está tendo alguma coisa errada nesse contexto, eles vão dar conta diante de Deus, ou então o corpo ministerial, né, vamos dizer, os convencionais de uma convenção, etc., tomam decisões para estar investigando na comissão ética, que está tendo errado, né, que tiver alguma corrupção e etc. Tá? A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Isso aqui nós já comentamos, está muito bem trabalhado, está fácil, né, o conteúdo da lição, né, mas nunca devemos nos esquecer de que nós somos cidadãos de duas pátrias, né, a terrestre e a celeste. Isso significa que a responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, que fala do Estado, né, nós temos a responsabilidade aqui, né, a responsabilidade junto com o Estado, né, e também autoridades eclesiásticas, né. Então, nós temos aqui, claro que essa responsabilidade, nós somos servos do Estado, né, é uma servidão relativa, até quando esse Estado estiver debaixo da ordem maior do soberano criador do céu e da terra, que é Deus. Enquanto esse Estado realmente se torna corrupto, corruptor, né, então, quer dizer, esse Estado sai da estrutura que está em Romanos capítulo 13, que Paulo escreve sobre a constituição do Estado, que o Estado realmente é uma instituição criada por Deus. A igreja tem um papel como o Estado também tem. O papel do Estado é o sentido político, jurídico e etc., e administrativo. A igreja tem a missão espiritual, pregação do evangelho, etc., e tudo mais. E pode ser também uma mente crítica também ao Estado ao qual se desviar da ordem de Deus. Mas, todavia, o que ele coloca é que nós temos duas cidadanias, uma celeste, claro, e uma terrestre, né, que é bem necessária. Né? Sendo Jesus falou, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado também. Né? Você pode ver que o concílio de Nicéia, em 325, foi convocado pelo imperador Constantino. Se ele não tivesse convocado, estaria uma bagunça total. Então, precisou do Estado intervir, né? Porque estava dando bagunça, intervir para que pudesse colocar ordem, né? E no Estado nós temos toda uma estrutura de segurança pública, né? Uma estrutura de punição, né? Para aqueles realmente que estão cometendo delitos e desordem, né? Então o Estado tem esse papel. Então na época de Constantino o Estado precisou, e também na época também de Teodósio, no ano 380, no concílio também de Constantinopla, foi preciso o imperador intervir sobre discussões, né? Acerca do campo da doutrina do Espírito Santo, da Trindade, também para colocar ordem. Se não tiver ordem, há bagunça, né? Então, é esse sentido. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo, fato. Isso nós não vamos tirar esse mérito, essa consideração doutrinária que está dentro das Escrituras. E, ao mesmo tempo, também o sentido doutrinal, como a gente também viu aqui na lição, no conteúdo de uma organização. Experiência pentecostal. Vamos lá. A questão. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionista, né? E ainda hoje há os que acreditam, né, que a organização representa um problema à vida espiritual, né? Então, quer dizer, até aqueles que vêm demonizar a teologia, que a teologia é de Satanás, etc., né? Que a teologia esvazia o coração e enche a cabeça, deixa o cara frio, isso aí é um ledo engano. Por quê? O cara mais cheio do Espírito Santo era um teólogo, e era o apóstolo Paulo. Todavia, agora nós temos que ter cuidado com as teologias liberais, com as teologias que vão contra a Bíblia Sagrada. Mas nós estamos aqui num curso teológico, que é a nossa escola bíblica dominical.
mas é uma teologia conservadora, que temos a Bíblia como a palavra de Deus e buscamos uma boa interpretação dentro dessa ortodoxia, doutrina reta, tá? Então, aqui nós tivemos aqui essa questão desse antidenominacionalismo, a questão do movimento pentecostal no início, né? Ele cita a figura aqui do movimento de Holiness, né? Que é a questão do movimento da santidade, né, que começou dentro da igreja metodista do século XIX. Você pode ver que começou o movimento pietista, né, depois do movimento pietista veio o movimento wesleyano de John Wesley, com todo aquele grande primeiro avivamento no século XVIII. Aí depois, agora, deságua agora pelo a ênfase, né, que o Wesley dava à santidade, né, como um sentido de perfeição, de atingir um sentido luminoso, etc., tal, né, então daí o cara já estava já 100% já salvo, né? Então, total assim, não 100% iluminado, mas não é bem assim, não. Aí surge agora esse movimento da santidade, dando ênfase à santidade. E do movimento da santidade começa outro movimento, que é o chamado movimento pentecostal, né? Pentecostal. Entra lá na minha playlist, procura História da Igreja e vai nessa parte aí sobre a questão dos grandes movimentos, o primeiro grande avivamento com John Wesley, o Jonathan Edwards, né, e o segundo grande avivamento também com Charlie Finney e etc. Né. Nós temos aqui Charlie Fox Parra, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja, né, em Kansas, em 1895, ele entregou a licença de pregador local, né, deixando o denominacionalismo, ele era contra a questão de organização, para sempre, de modo que se tornou itinerante, dependente até o fim da vida. Mas isso nós não somos a favor dessa questão. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa funcional logo no limiar da sua história, isso que a gente vai estudar. Né? Foi uma benção, pois ajudou a cumprir a sua missão e tarefa. Claro que no início a igreja prega o evangelho e tudo mais, mas você vê que teve uma bagunça lá na questão da distribuição das cestas básicas, precisou criar o diaconato para que pudesse dar ordem. E os apóstolos ficaram com a palavra na pregação, que ele coloca aqui. É necessário organizar. Por que é necessário? Vamos lá. É necessário organizar, né, o tópico 3 aqui, subtópico. Em 1914, alguns dos primeiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista, né, de Parra, e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, isso para evitar um crescimento desordenado. Então, 1914, por quê? A Assembleia de Deus norte-americana é fundada em 1914, né, na reunião de metodistas, né, alguns também que vieram de outras denominações, se reuniram e formaram a fundação da Igreja Assembleia de Deus em 1914, nos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, mas só que nos encontros, nas vigílias, né, naqueles retiros espirituais para consagração e orar, alguém teve uma visão lá dizendo que o batismo, né, o batismo não era trinitariano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas era só no nome de Jesus, que ele teve uma visagem, né, uma dita revelação, que está muito longe da Bíblia, até antibíblico, né, dizer isso, né, que o batismo não é trinitariano, a fórmula não é trinitariana, e forma agora dizer que o batismo era só no nome de Jesus. Então, foi necessário, depois de 1914, a igreja se reunir nos Estados Unidos e formar o grande concílio chamado o concílio, né, o concílio de 1916, para tratar de assuntos doutrinários, devido à questão do unicismo. E em 1913 foi fundada uma igreja norte-americana chamada Igreja Só Jesus, né? A igreja que ela é contra a doutrina da Trindade, que bate somente no nome de Jesus, que é uma igreja unicista, que nega a doutrina bíblica da Trindade, que nós já estudamos sobre o unicismo. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1916 para tratar de assuntos doutrinários e combater a praga do unicismo, ok? Do unicismo lá, que foi realmente trabalhada a Declaração Universal da Igreja Assembleia de Deus, né, trabalhando essas doutrinas, conforme nós temos aqui na nossa Declaração de Fé, e que em 1967 entrou na a página 2 do Mensageiro da Paz, o Jornal das Assembleias de Deus, em 1967, através lá do nosso saudoso Alcebiades Pereira de Vasconcelos, né? Então inseriu o chamado Cremos, que realmente foi um resgate lá do Concílio de 1916, tá? No Brasil,
o nome da igreja era Missão de Fé Apostólica, né? Missão da Fé Apostólica, que realmente veio da Rua Azusa, de 1906 até 1909, né? Veio Missão da Fé Apostólica. Então, o nome da igreja era Missão da Fé Apostólica. Quando o Bonavig foi para os Estados Unidos, ele viajava muito para os Estados Unidos, porque tinha amigos lá na igreja da Avenida Norte, né? Da igreja do William Dura, né? William Dura, né? William Dura. Então, ele viajava lá, encontrava os amigos, etc., voltava para o Brasil, e de lá ele trouxe, né, a questão da igreja, o nome Igreja Assembleia de Deus, que foi colocado aqui no Brasil em 1918, o nome Igreja Assembleia de Deus, e com todo o conteúdo doutrinário. Só você pegar os primeiros jornais, o Boa Semente, o Som Alegre, né, o jornal primeiro que foi circulado, o jornal Voz da Verdade, não é a banda Voz da Verdade, não, era o jornal que foi escrito por Gunnar Wingre, que tinha esse nome Voz da Verdade, que traz todas essas doutrinas trinitarianas, tá? A igreja como organismo, a igreja como organização, que são nossos pais. Gunnar Wingre era bacharel em teologia, fez um seminário em Chicago, né? Inclusive a CPAD tem até a monografia, né? Tem todo o trabalho dele editado aí, né? Que você pode comprar o livro, que é o trabalho monográfico dele. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um organismo máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica e interna, né? Então, foi preciso várias. Você vê que a nossa Convenção das Assembleias de Deus foi fundada em 1930, em Natal, né? Que foi trabalhar essa questão de ordem ministerial, sistema de governo, sistemas doutrinários, etc. Então, foi instituído aqui, ó. Foi com base nesses ideais que os primeiros brasileiros, que os suecos, né, criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, né? A primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus foi em Natal, em 1930, tá? E depois disso aqui, a convenção foi criada, né? Temos a CPAD, temos as estruturas, mas pegando de forma geral, né, a igreja tem pastor, tem presbítero, tem diácono. Vamos colocar assim, na Assembleia de Deus, tem os, vamos dizer, os ministérios, né, que são forma de governo, sistema de governo locais, que é o presbítero e diácono, e também os que são nacionais, né, que desde a convenção da década de 30, né, foi colocado pastor e evangelista, que são os convencionais. Temos convenções estaduais, convenções nacionais e etc., que é a estrutura que a Assembleia de Deus tem. Se eu fosse falar, porque o tempo já está correndo, mas você entra no canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na playlist, procura a Eclesiologia, a doutrina da igreja, que eu vou falar dos sistemas, né, os sistemas de governo da igreja, a forma de governo da igreja. Nós temos o sistema presbiteriano, né, que é governado por presbítero, conselhos, etc. E temos a forma de governo também chamado episcopal, né, que é igreja católica, igreja anglicana, a igreja também que está em Creta lá, que hoje, né, que é a igreja ortodoxa grega, né, que o sistema de governo é episcopal, através de bispo. E tem o sistema de governo também chamado congregacional, né, onde que a Assembleia vem deliberar, escolher os seus pastores, e organizar toda a estrutura, tá? Então, na Assembleia de Deus tem pastor, tem evangelista, tem presbítero, tem diácono, tem auxiliar, e tem toda essa estrutura organizacional, né? A convenção estadual, tem a convenção nacional, que é a CGADB, né? A convenção geral, que o pastor Zé Wellington Filho, né? Que é o presidente da convenção geral. Aqui na convenção estadual tem o Paulo Martins, e nas demais convenções que tem no Brasil afora, que está aí para organizar, tá? Então, essa estrutura tá, claro que temos organismo e temos também a organização da igreja, tem que ter essa ordem. A conclusão, é importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes de si mesmos, mas ao contrário. Por isso, ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, né? Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, né, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional, ok? Então, nesse caso, irmãos, é a questão. Nós devemos ter a nossa doutrina com base a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e de prática. Na Bíblia está o registro que a igreja é tanto um organismo espiritual, cuja cabeça é Cristo, e quem dá essa oxigenação é o Espírito Santo. Também na Bíblia nós aprendemos que a igreja também é uma organização de ordem, né?
Se não tiver essa ordem, há bagunça. E Paulo falou muito bem que a igreja tem que ter decência e ordem na forma que ela foi estruturada e na maneira que é o projeto original que Deus deixou para estabelecer. Agora, tem cuidado, pastor, líderes, professores, naquilo que você vai ensinar de forma errada, que você ouviu dito, doutor midiático na internet, trazendo uma palavra nova, uma revelação. Cuidado. Nós temos a revelação, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. E ela é a autoridade final para nossas vidas, e diretrizes, e contexto humano e salvífico. Tá certo? Então, a última lição que a gente vai trabalhar é a lição de número 13, né, que vai ser nas outras gravações que eu vou ter, perseverando na fé em Cristo, ok? Perseverando na fé em Cristo. Então, nós estudamos aqui o conteúdo dessa lição, que foi muito importante, né? Que a igreja tem uma natureza organizacional que você vai ministrar no dia 23 de março de 2025 na sua igreja, e que Deus em Cristo abençoe você e todos nós de uma maneira tão especial. Amém. Obrigado.